E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta a falar de Semantic Error, comentando os capítulos 64 e 65 da comic. A gente já tá quase alcançando a publicação coreana, e daí vai ficar mais legal da gente poder acompanhar por aqui, né, mais direto. E hoje a gente comenta esses dois capítulos, então vão ser dois capítulos porque um deles meio que os comentários serão bem rápidos. Deixa eu te lembrar, antes de mais nada, que é muito importante aqui pro canal você deixar o like no vídeo, porque ajuda no engajamento desse vídeo, e também se inscrever se é novo por aqui para acompanhar os próximos vídeos de Semantic Error, de outros BLs, outros animes e mangás que eu tô sempre trazendo por aqui. Lá nas outras redes sociais eu sou @gutonu em todas elas, no Twitter, no Instagram e naquele aplicativo de vídeos rápidos que tá bem popular, e lá eu tô tentando produzir alguns conteúdos diferentes. No capítulo 64, então, o Jaeon ele surpreende, né, o Sang-woo. De repente o menino tava indo embora e o Jaeon saiu de uma bebedeira com os amigos dele para surpreender o rapaz, que, claro, o Sang-woo ele não consegue resistir, porque ele já estava se sentindo meio excitado só de ouvir a voz do Jaeon, e com a presença dele ali, ele fica muito mais incontrolável. O Jaeon ainda brinca com ele, né? Olha só, em carne e osso não é muito melhor do que tu só ver aquelas fotos na internet, no computador? O 3D, ele não é muito melhor que o 2D? E o rapaz, é claro, ele não consegue se controlar nesse momento, e só que o Sang-woo ele pede só para que o Jaeon dê um tempinho para ele se preparar. Afinal de contas, ele acabou de chegar do trabalho, ele tá todo sujo, e o próprio Jaeon se surpreende como ele pode ter um cheiro e um sabor tão doce, mesmo saindo de um lugar cheio de gente catinguenta como uma lan house. O Jaeon não tá afim de esperar, e é claro que o Sang-woo acaba se deixando levar também, e os dois vão direto pra cama. Não tem muito segredo aqui no resto do capítulo, a questão é que o Jaeon ele toma a iniciativa e ele finalmente vai fazer algo diferente no Sang-woo, que o Sang-woo definitivamente não esperava. Quando eu falo de algo inesperado assim, eu tô falando de sexo oral. E ele vai se surpreender, ambos vão surpreender na situação. O Jaeon, porque é a primeira vez que ele faz algo parecido e ele nunca nem se imaginou fazendo algo assim. E o Sang-woo também, né, pelo tanto de prazer que ele sente nesse momento, e também pelo fato de que o Jaeon é muito bom naquilo. E ele se surpreende com isso. Como assim? Ele vem com essa de que nunca fez. O Sang-woo fica até frustrado, tipo, como assim tu nunca fez? Como tu pode ser tão bom em tudo? Mas o Jaeon vai dizer, cara, não é só tu que aprende as coisas. Então eles vão pro segundo round. O Jaeon esqueceu de comprar camisinhas, mas pra surpresa dele, o Sang-woo tem em casa dessa vez. Ele já tava meio frustrado, né? O rapaz vai se preparar, quem sabe dá tempo dele ir na loja de conveniências, mas pode ser que o rapaz perca o tesão nesse meio tempo, e agora o que eu faço? Fazer sem não é opção. E agora, de repente, o Sang-woo tem em casa. Isso é um bom alívio, e os dois vão pro segundo round, né, pra fazer tudo que eles têm direito. Todo esse capítulo 64, ele é cheio de quadros que tentam transmitir pra gente as sensações do Sang-woo nesse momento, principalmente. A gente lida com uma perspectiva do Jaeon, né, de estar fazendo aquilo pela primeira vez, buscando satisfazer o rapaz, mas os quadros onde a gente vê o Sang-woo transmitir aquelas sensações, toda a excitação e o prazer dele no momento, são quadros em que, mais uma vez, a Andy é impecável. Depois de tudo, o Sang-woo tá meio que organizando pro Jaeon ir embora. Ele tá preocupado com a roupa do rapaz que ele acabou sujando, né, mas ele tá disposto até a pagar uma nova. É um diálogo bem bom no final, porque o Sang-woo oferece um valor que não pagaria nem metade do preço daquela camiseta, mas o Jaeon ele não tá nem aí pra isso. E o Sang-woo começa a organizar as coisas pra ele ir embora e tal, só que ele vai dizer, não, eu vou ficar, eu vou dormir aqui. Assim, com permissão de quem? Não, eu vou ficar e vou dormir aqui. Ele deita na cama, e quando o Sang-woo faz alguns protestos de tipo, cara, isso é uma cama de solteiro, não tem como a gente dormir junto, ele só diz, cala a boca e deita aqui, puxa o rapaz, e os dois deitam juntos, abraçados, fazendo com que os dois caibam na cama de solteiro. Então a gente tem uma cena muito bonitinha dos dois virados, olhando um pro outro, e o Jaeon vai perguntar pro Sang-woo, então,
então sobre o que ele tá pensando. E ele confessa que ele tá pensando sobre aquela situação, como ela é estranha e como assusta ele, porque ele nunca imaginou que ele se sentiria tão bem perto de alguém, né, como ele se sente perto do Jae-young, e depois deles fazerem isso tudo, e muito menos ele imaginaria que ele estaria fazendo algo do tipo com um outro homem, né, como ele tá fazendo com o Jae-young. Isso tudo assusta muito ele, é tudo muito fora de ordem, né, fora do que ele tinha planejado, ou fora do que ele considera normal. O Jae-young, inclusive, fica meio frustrado. Como assim ele usa a palavra homem ao invés de com o Jae-young? Ele usa com homens ao invés de com o Jae-young num momento como esse, tão fofo. Tipo, isso é pra acabar com o clima. Só que ao mesmo tempo o Jae-young entende, se ele quiser um relacionamento um pouco mais íntimo em uma situação como essa, ele precisaria de uma relação mais séria. E ele lembra da Yuna falando sobre que ele tá prestes a viajar pro exterior, né? Tipo, ele estaria disposto a assumir uma relação séria num momento como esse. Claro que é a vez do Sang-woo perguntar sobre o que o Jae-young tá pensando. O Jae-young então fala que estava pensando quando que é o aniversário do Sang-woo. Ele vai dizer que é no dia 1º de agosto, que seria algo como 1/10 aqui, mas na maneira como eles colocam as datas lá na Coreia, ficaria como 10/01, né? Então ele acha divertido pensar em algo assim, porque é um número onde os dois números se repetem, onde ele tem uma sequência muito lógica, e aquilo tudo lembra muito o Sang-woo pra ele. Então ele tem certeza que ele nunca vai esquecer uma data como aquela. O Sang-woo, inclusive, acaba se divertindo com esse pensamento dele e com a maneira boba do Jae-young pensar. E o Jae-young vai perguntar o que ele gostaria de presente, mas o Sang-woo é muito direto quando fala, tipo, de que adianta eu te falar o que eu quero de presente se tu nem vai estar aqui na data? E isso bota o Jae-young a pensar mais uma vez, né, sobre a viagem dele e se frustrar de pensar por que ele tem que dizer algo tão duro assim num momento tão legal entre eles. O Jae-young pergunta pra ele então se isso deixa ele triste, e ele diz que não necessariamente, mas que ele pensa sobre essa situação que eles têm em acordo, né? Ele acredita que pode ser que todo esse desejo, essa libido dele, esse desejo sexual tenha passado quando a data da viagem chegar, e que então, por ele, tudo bem, afinal de contas, o acordo deles teria sido resolvido. O Jae-young, inclusive, tá muito confiante de que isso não vai acontecer. Na real, esse desejo só vai aumentar. Mas o Sang-woo, ele não entende o bastante disso para pensar dessa forma, e ele ainda confessa que ele tem ficado preocupado porque, na real, esse desejo sexual dele não tem diminuído, só tem aumentado, e isso deixa ele preocupado, porque, afinal de contas, se chegar a época da viagem do Jae-young e isso não tiver sido resolvido, ele vai ter que procurar uma outra pessoa. Isso aí é um socão na boca do estômago do Jae-young, assim, ó. Ele fica muito frustrado de escutar isso nessa hora, né? Afinal de contas, por mais que não seja intuito do Sang-woo ser cruel, essas palavras, essa fala acaba machucando muito ele, acaba sendo muito cruel, e o Jae-young fica meio desolado nesse momento. O Jae-young começa a pensar sobre isso. Afinal de contas, o pensamento dele deveria ser o mesmo do Sang-woo. Os dois aceitaram esse acordo onde os dois iriam satisfazer o seu desejo sexual, mas não existe uma relação, um vínculo afetivo entre eles, né? Uma relação séria. O pensamento do Sang-woo não tem nada de errado. Ele ainda pensa sobre outros relacionamentos dele, sobre como depois de um tempo ele acabava perdendo aquela paixão pelas pessoas, pelas meninas com quem ele se relacionou antes, e como isso poderia muito bem acontecer com o Sang-woo, depois dele perder toda essa aventura que eles vêm vivendo. E se esses sentimentos desaparecem? Na real, ele tem total certeza de que no momento em que ele se afastar do Sang-woo, esses sentimentos vão acabar desaparecendo. Ele estranha muito a maneira como ele se sente em relação ao Sang-woo. Ele sabe que como ele deveria entender, levar essa relação é da mesma maneira como o Sang-woo, de maneira despreocupada, aproveitando e sem um relacionamento sério, e que o ideal mesmo talvez fosse ser uma pessoa como o próprio Sang-woo, que nem acredita no amor, basicamente, né? Só vê aquilo como vínculos para procriação e para satisfação sexual. Até porque ele não tá nem um pouco confiante de que o Sang-woo tenha sentimentos
sentimentos parecidos com o dele, então ele prefere realmente deixar que o tempo passe e esses sentimentos vão embora. O Jae-young diz para eles não pensarem muito sobre o futuro agora, aproveitar o momento. O Sang-woo diz que ele não é bem como uma pessoa que ele conhece, né, se referindo ao Jae-young, e ele não consegue ser assim. E o Jae-young volta a insistir para ele escolher um presente, qualquer coisa. Ele diz que ele só quer o boné dele de volta, mas quando o Sang-woo volta a insistir, os dois se divertem com aquela conversa. Ele vai dizer que seria um ótimo presente, que o jogo deles tivesse sucesso, que por mais que ele esteja indo bem, o processo dele, ele queria que o jogo fosse um jogo de sucesso, que as pessoas falassem sobre, gostassem de jogar, para que no futuro o Jae-young pudesse ter orgulho de falar daquele jogo, né? Como o próprio Sang-woo fala, é um jogo que ele tá fazendo com o Jae-young, e ele queria muito que o Jae-young tivesse orgulho de falar que eles conseguiram fazer um jogo de tanto sucesso num futuro não muito distante. Aqui a gente vê um pouco mais como a cabeça do Sang-woo funciona, né? Como ele ainda não entende bem os sentimentos que ele tá tendo naquele momento, mas a maneira como ele lida com isso é muito natural e muito instintiva, né? Querer que ele faça algo junto do Jae-young, que os dois consigam algum tipo de sucesso junto, mesmo sem entender que isso tá vinculado, tá atrelado a alguns sentimentos mais românticos, mais íntimos. Os dois trocam mais algumas carícias antes de dormir, enquanto o Jae-young fica pensando sobre isso, sobre como ele percebe como o Sang-woo se sente em relação a ele, sobre os pequenos detalhes de tudo que ele faz em relação ao Jae-young, que fazem ele perceber como são esses sentimentos, né? As coisas que ele guarda, as fotos, a preocupação dele com ter um jogo de sucesso que os dois possam fazer juntos. Ele entende como são os sentimentos do Sang-woo em relação a ele. Isso deixa ele até um pouco feliz, né? Ele se enche de sentimentos de novo, mas aquilo pode tornar a situação um pouco ainda mais difícil. Então os dois finalmente dormem juntos. Bom, esse capítulo 65 finalmente trouxe essa discussão, essa conversa difícil sobre a viagem. Ainda não é a conversa objetiva que a gente precisa ver na história para ela começar a tomar um rumo um pouco mais dramático, mas ela finalmente começou a aparecer. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando de Semantic Error. Deixa aí nos comentários o que achou dos capítulos 64, 65 que a gente falou. Já já a gente alcança a publicação coreana, eu tô bem ansioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que estejam acompanhando. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.